Como conciliar a vida e a rotina de médica e também de influencer? Eu sei que tem várias médicas que estão aparecendo nas redes sociais, estão começando a ter convites até de marcas para poder ter patrocínios, enfim, publicar sobre isso, mas sem aquele medinho se o CFM pode fazer alguma coisa contra isso, se é permitido, se não é. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Eu tenho algumas clientes que começaram a fazer mais publicidades, né, no Instagram e nas outras redes sociais, justamente para conseguir atrair mais pacientes para o seu próprio consultório, mas acabaram tendo alguma repercussão tanto na questão de lifestyle, porque ficavam falando, né, sobre sua rotina, e outras que realmente marcas ou até as questões da farmácia vieram por conta da sua atividade, né? Existem esses dois lados que a medicina pode trazer por conta das redes sociais. O primeiro ponto que eu quero trazer é que depende muito como você fala, como você mostra. Então, digamos, o caso que uma médica vai falar sobre, eu quero utilizar os meus óculos como se fosse uma, não sei, talvez um produto, um creme, né? Uma dermatologista que vai falar de um creme, mas vou utilizar como exemplo o meu óculos que tem aqui em mãos. Eu não posso dizer, pessoal, esse é o melhor óculos do mundo, eu comprei em tal lugar, ele é perfeito, só comprem esse, ele é maravilhoso, olha aqui o link. O que você pode falar? Pessoal, essa armação foi feita de tal forma, ela é de madeira ou ela é de sei lá que material, ela tem uma ergonomia quando se coloca no rosto, ela vai, né, vai ajudar a segurar a lente, porque a lente é necessária, o oftalmologista sempre indica dessa forma. Enfim, você tem que utilizar questões que vão auxiliar o paciente à tomada de decisão se ela vai comprar ou não, né, para que isso esteja correto com as normas de publicidade ética relacionadas com o CFM. Então, se você vai falar de determinado creme, você vai dizer quais são a composição dele, né? O que tem dentro e por que determinada composição vai refletir em tal pele. É para que tipo de pele? É para uma pele mais madura, para uma pele acneica, enfim. Dessa forma, você vai conseguir explicar para tua paciente, ela vai também entender o que você está querendo, né, mostrar, enfim, mas não é algo que pode ferir e você ter talvez no futuro uma denúncia ética por conta disso. Então tome muito cuidado na forma que você vai falar. Não é uma questão de não é permitido você falar sobre determinado, né, ou algum maquinário que tu tenha, determinado produto. O importante é a forma como você vai falar. Então sempre tenha muita cautela sobre isso. Tem uma médica que ela é minha cliente também, e ela é anestesista, né? E ela fala de lifestyle, ela não fala de anestesia, ela tem toda uma rotina dela, mostra os seus treinos, enfim. E acaba que algumas marcas, né, mais de saudáveis, começaram a buscar ela para que ela fizesse a promoção. E aí é um ponto bem diferente, né? Porque ela não é uma dermatologista falando de um produto, né? Ela não tem vínculo com a atividade efetiva dela. Aqui é uma médica que é anestesiologista, ela tem a vida dela como médica, mas ela tem a vida dela também privada, né? E ela virou nas redes sociais focada nessa privacidade dela, mais na parte pessoal dela e não tanto da medicina. Aí é um ponto que sempre se deve deixar um pouco separado. Eu sei que sempre, né, a gente fala, eu sou diferente da minha profissão, mas acaba que para uma pessoa que vai entrar, digamos um seguidor leigo, né, a gente pensando em código do consumidor, nessa estruturação. Quando ele for utilizar, ele vai pensar, poxa, eu tô seguindo essa médica. O médico já tem uma autoridade intrínseca dele. Então, eu, obviamente, por um julgamento meu como paciente, posso ver e pensar, bom, se a médica que conhece a medicina está fazendo isso, eu acho que vale a pena, né? Então, obviamente que tem esse vínculo, mas o que eu te oriento a fazer de uma forma para que você esteja desvinculada? Digamos que você vai começar a receber, né, um percentual sobre as indicações que você faz. Você vai colocar o link de determinado produto, sei lá, esses cafés que são termogênicos, enfim, vai estar o link ali que você está utilizando, você vai receber, né, um valor referente a esse. Como você vai receber? Obviamente que a gente sempre tenta dizer, não coloque vinculado na tua pessoa física, porque existe uma tributação muito maior na pessoa física. Então a gente sempre diz, coloca na tua PJ. Agora, eu te indicaria, se eu fosse a tua advogada, não deixar na tua PJ médica. Não coloque um faturamento que não tem a ver com a prática médica dentro desses quesitos. Ainda mais se, por acaso, você utiliza benefícios fiscais na PJ da tua empresa. Exemplo, equiparação hospitalar.
eu não te recomendo de forma alguma vincular essa receita, né, esse valor que vem dessa tua atividade como influencer, digamos assim. Então, a minha orientação é: crie uma nova PJ que não seja de atividade de medicina para esses valores, esses contratos que você possa ter. Até porque a gente sabe que isso está acontecendo muito com endocrinologistas, com dermatologistas, de serem convidadas, né, por marcas de cosméticos, enfim, para poderem fazer propaganda. Isso tem um questionamento que sempre deve ser muito cuidado também sobre a questão ética, sobre o não mercantilismo da profissão. Eu tenho vários receios, né, e várias, como é que eu posso dizer, várias críticas ao Código de Ética Médica, que eu acho que já está um pouco ultrapassado, mas, considerando que é o código que temos, que devemos, né, nos organizar, você deve ter muito cuidado também sobre essa forma de propaganda, e aí a gente deve pensar, além dessa questão de código de ética, você deve pensar na tua reputação e na tua imagem. No momento que você vincula o seu nome com a marca, provavelmente essa marca vai entrar e vai pedir vai formalizar, né, um contrato contigo. Se essa marca não formalizar um contrato contigo, eu também já teria um pouco de cautela e pensaria: poxa, será que tá certo isso? Por quê? Questões que a gente deve pensar. Eu sei que contrato pode parecer algo muito chato, mas e se você firmou, né, não firmou contrato, mas você fez ali uma publicidade, você postou que está utilizando essa marca. E se acontece alguma coisa? E se você não quer mais que essa marca que publicou, né, a sua imagem ali no Instagram ou qualquer outra plataforma dela apareça ali, como é que você vai fazer para retirar? Né? Se a gente tem um contrato que estabeleça limites e as obrigações das partes, se existir uma cláusula bem certinha que é por determinado tempo que pode aparecer ali, porque é o seu direito de imagem tá ali, e você deve cobrar por essa aparição sua. Se existe uma cláusula que diga, eu posso determinar, né? Enfim, doutora fulano de tal pode determinar que, se ela não quiser ou se ferir algum princípio dela, algum valor que esteja no contrato, ela pode pedir a retirada sem custo algum ou sem multa deste conteúdo, ela pode, porque provavelmente a empresa vai pedir alguma multa dependendo por quebra de contrato, né? Então sempre você deve deixar muito bem estipulado. Contratos, né, dessas partes, eu sei que tem muita médica que começa e não entende muito como se organiza essa questão das publicidades. Os contratos são por períodos, né, principalmente quantas postagens você vai fazer, qual é o período que vai poder estar publicizado, qual o valor que você vai receber, obviamente. Então tem várias questões, principalmente com a tua identidade, né, com me fugiu o nome, com teu direito de imagem, que vão seguir, né, que deve ser o mais resguardado. Exemplo prático, vamos falar sobre um caso então. Digamos que eu seja uma dermatologista, comecei a ter mais seguidores nas redes sociais e uma marca me notou porque eu estava falando muito bem dos produtos, o que eu aconselhava para determinados tipos de pele, mas era algo mais informacional. Eu estava falando sobre determinados produtos que eu gostava e que indicava no consultório para determinados tipos de pacientes, sem nenhuma forma de vinculação. E essa marca entrou em contato e disse: doutora, gostaria que tu fizesse uma publicidade com a gente aqui, ou que tu viesse palestrar nesse meu congresso, isso é possível, né? Gostaria de que você fizesse essa parceria com a gente, aqui tá o nosso contrato. Então, qual seria o primeiro ponto que eu veria? Ok, e agora, o que está escrito ali? Está descrito sobre a minha reputação? Está descrito o que eu tenho que fazer, que eu posso falar o que eu quiser, que não tem um script determinado para mim, que eu vou considerar se eu vou falar algo que pode ferir ou não o código de ética médica, como eu vou falar, né? Esse primeiro ponto. Segundo ponto, eles têm a utilização da minha imagem, ok. Agora, eu vou ter que postar no meu Instagram também? Ou só no deles? Por quanto tempo vai ficar essa publicidade, né? Qual o valor que eu vou receber por isso? E se eu quiser retirar dali? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eles vão receber alguma remuneração por isso e eu vou receber algum acréscimo? E se por acaso der errado, esse produto que eu fiz a publicidade na fábrica, teve algum problema, né? E repercutiu em algum prejuízo em algumas pacientes que utilizaram e agora estão processando a empresa por conta disso. Vai refletir em mim? Né? A qualidade efetiva do produto, se tiver algum problema, vai repercutir. Se eu for processada, agora eu tô aumentando muito mais, mas essas questões acontecem, né? Não tô querendo assustar e dizer não faça nunca, mas tenha muito cuidado, né? Saiba quais são todos os riscos que podem acontecer para daí você julgar se vale a pena ou não.
Mas isso pode acontecer, né? Principalmente quando a gente tá falando de questões estéticas, né? Isso atrai um público que pode ser muito questionável. Então tenha muito cuidado com isso. Né? Então, sempre que você for formalizar, você leia o contrato, verifique se as cláusulas fazem sentido para ti e, na hora de firmar, você constitui uma outra empresa. Se você não quer constituir uma empresa, você diz, ai, Rafa, mas eu tô começando ainda. Formaliza na tua pessoa física como empresária, né? Não como a médica fulana de tal vinculada à tua clínica, tá? Tem que deixar tanto a tua prática como médica de uma forma e a tua prática como influencer ou a nomenclatura que você quiser falar de outra forma para que a gente não tenha problemas entre as empresas. Se você estava pesquisando sobre isso, ainda está vendo se você vai ou não começar talvez um caminho de influenciadora na prática da medicina, compartilha esse vídeo no grupo da família com alguma amiga que também está pensando sobre isso. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para ver mais vídeos como esse. Até a próxima!